Fala, meus modeladores! Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a modelagem de paredes e de outros objetos um pouco mais complexos. Terminando essa parte, nos próximos vídeos a gente vai começar a ver algumas coisas referentes à modelagem de corpo humano. Mas, se isso daqui ficar muito grande, talvez eu divida em duas partes, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma modelagem aqui, só para vocês relembrarem aí a parte de converter para polígono editável. Eu vou fazer uma box aqui na vista frontal. E a partir de agora, esses objetos tipo box, cone, esfera, eu não vou mais ficar dando zoom, porque vocês já viram várias vezes onde é que eles ficam. Então eu vou vir aqui na minha box, vou criar aqui um painel, tirar um pouco o zoom, diminuir a espessura dele. E aqui o que eu tenho é esse painel. Esse painel eu vou transformar ele numa parede. Então o que eu vou fazer com ele é converter ele para polígono editável. Essa cor aqui está muito forte, então vou mudar a cor que está aqui para essa. Dar um duplo clique aqui. Pegar uma cor mais clarinha. Pronto. Então está aqui meu objeto. Agora o que eu vou fazer com esse objeto é dividir ele. Então antes eu vou com o botão direito, Convert to Editable Poly. E aí, usando as edges aqui nos meus modificadores, eu vou selecionar as linhas de cima e de baixo, fazendo uma seleção assim. E agora vou editar essas edges, vou usar a configuração, os settings do Connect. Eu vou clicar aqui. E vou determinar aqui que são duas linhas que eu quero. Você pode determinar o espaçamento também entre essas linhas. Ó, espaçamento 10, por exemplo. Espaçamento 50. 30. Então você que determina qual que vai ser o espaçamento aí. Talvez o áudio fique um pouco ruim, porque eu não estou gravando no meu estúdio, tá? Então, paciência, modelador. Vamos lá. Eu vou deixar ele dividido por igual, então eu não vou colocar o espaçamento. Vou deixar o espaçamento 0 aqui mesmo. E vou marcar. Agora, vou desselecionar as edges e com o meu objeto eu vou aumentar um pouquinho comprimento dele. Lembrando, a tecla de atalho para redimensionar é a letra R. E vou dividir a parte de cima, porque o que eu quero criar aqui é uma porta, um portal. Deixa eu deixar ele mais ou menos assim. Então eu vou pegar minha edge e vou selecionar essas linhas aqui da vertical, faço a seleção na horizontal e vou clicar lá no Connect e vou deixar o valor 1. Ainda com ele selecionado, vou apertar a letra W e vou levar ele para cima. Vou deixar ele assim. Agora eu vou tirar a seleção das edges e eu tenho esse mural aqui. Se você quiser, você pode mexer aqui no espaçamento dentro dessa parte. Eu vou usar Polygon, selecionar todo mundo aqui, letra R e vou puxar o eixo X aqui na minha vista frontal, no front. Pronto, então eu tenho isso daqui. Agora, usando ainda o Polygon, vou selecionar daqui de baixo para cima, então vai ficar essa seleção aqui. E vou apertar Delete. Pronto. Eu abri uma passagem aqui.
só que ela ficou vazada. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a border, vou clicar aqui. Usando a border, se eu usar a opção cap, vou mostrar aqui para vocês. Cap fica aqui. Isso daqui serve para a gente fechar o objeto. Ele vai ficar assim. Então, uma forma da gente fechar esse objeto, dá um Ctrl Z para desfazer, é eu pegar o Edge, e aí eu vou clicar numa das linhas aqui, ó, da parte externa, e usando o W, eu seguro o Shift e puxo isso para cá. Pronto, eu não fechei tudo. Segurando o Shift, então, eu consigo criar mais uma face baseado no que eu estava fazendo. E agora o que eu vou fazer é soldar isso daqui. Essa técnica a gente usa bastante quando a gente está fazendo modelagem de personagem, tá? Então eu vou pegar os vértices. Se você ainda não está familiarizado com essas ferramentas aqui, volta lá nos vídeos onde eu ensinei sobre Vertex, Edge, Border, Polygon e Element. Vou usar o vértice e vou selecionar esses dois polígonos que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho esse polígono da frente, eu tenho esse polígono lateral. Vou pegar a vértice dos dois, selecionar, e aí eu posso usar o Weld. Se o Weld não funcionar, você vai usar o Target Weld. Então o que você vai fazer? Vai clicar em Target Weld, que fica aqui. Isso daqui é a ferramenta de soldagem, tá? A gente vai ver ele melhor em outro objeto que a gente vai criar daqui a pouco. Dou um clique nesse pontinho daqui de dentro e levo ele para fora. Prontinho. Então ele soldou. Agora eu vou lá em cima e vou fazer a mesma coisa. Dou um clique aqui e nesse outro pontinho. Então ele fechou essa parte. Vou fazer isso aqui embaixo também. Nesse pontinho para o pontinho da face. Cuidado para não fazer o contrário, pegar esse de fora e levar para dentro, porque aí vai ficar torto, ó. Tá? Então é o de dentro para fora, que é a minha base. Prontinho. Eu fechei então. E aí agora sobrou esse daqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a border, clicar nele, ó. E agora sim eu posso usar o cap. Esse daqui, cap. Que aí ele vai fechar perfeitamente. E com isso você pode, por exemplo, criar um cômodo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar criar esse cômodo da seguinte maneira. Para ele não ficar esquisito, o que eu vou fazer é pegar aqui essa lateral e eu vou selecionar esse polígono, segurando o Ctrl, esse polígono. E aí, segurando o Shift, eu vou arrastar esses dois polígonos. Aqui eu estou fazendo a olho, tá? O que acontece é, ao fazer isso, se eu fizer isso do outro lado, a chance deles serem diferentes no tamanho é grande. Então você está fazendo no olho. Você também pode fazer. Então eu vou selecionar esses dois e vou selecionar esse e esse. Você pode fazer usando a extrusão que a gente viu na última aula. Então eu tenho o extrude. E eu vou aumentar o valor desse extrude. Deixa eu colocar 30 para ver como é que ele fica. É muito pequeno ainda, ó. Então vamos ver 50. 50 é muito pequeno.
60. Muito pequeno, já vou para o 100. 100 ficou um tamanho bacana. E aí, vou confirmar. Prontinho. O que eu tenho aqui, então, foram duas extensões. Agora o que eu vou fazer é aqui nessa parte. Vou selecionar com Ctrl. Eu ainda estou usando Polygon. E aí, segurando o Shift aqui na vista top, eu vou puxar isso. Então eu construí o fundo da sala. E agora, usando o extrusão, vou clicar lá nas configurações de extrusão, eu vou deixar esse valor de 100 mesmo e vou confirmar. Prontinho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fechar isso daqui. Então eu vou segurar o Shift. Antes, deixa eu selecionar esse e esse, segurando o Ctrl, tá? Para fazer múltipla seleção. E aí, segurando o Shift, eu vou puxar esse eixo. Até ele chegar pertinho. Eu vou tentar não sobrepor ele. Pronto, chegou pertinho. E aí eu posso usar aquela técnica que a gente aprendeu. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, apertar Delete. Aqui, apertar Delete. Então ele ficou assim. Aqui é a mesma coisa. Delete. Então ele ficou aberto. O que eu vou usar é o Target Weld. Desse que está aqui para dentro, que é menor, para esse que está para fora. Então, seleciona Vertex, Target Weld, e aí você vai soldando esses pontinhos. Eu sempre opto por soldar de dentro para fora. Deixa eu desselecionar o Target Weld para pegar um polígono aqui para travar minha view. Esse daqui, ó. Então, Target Weld. Esse com esse. Aqui embaixo, esse com esse. Agora eu vou para fora. Vou fazer isso do lado de fora. Esse com esse. Esse com esse. Então, ó, o que eu tenho aqui é uma sala. Um cômodo. E a base? Eu posso fechar a base? Recomendo você fazer um piso separado, porque aí você consegue trabalhar no material do piso de forma isolada. Então, para isso daqui não ficar aberto, o que eu vou fazer? Vou usar aqui a minha Top View como referência. Vou lá na parte de criação e vou pegar uma plane. E vou puxar daqui até aqui. E agora é só eu levar essa plane para o nível do piso. Então vou apertar o W e levar ela para o nível do piso. Pronto. Então tá aqui o quarto, foi criado rapidinho. Então isso daí é uma forma rápida de você criar um cômodo. Vou apertar a tecla F4 aqui só para vocês verem as linhas. E aí, se de repente você quiser fazer uma porta aqui nessa lateral e conectar um outro cômodo, você consegue também.
Eu vou selecionar esse objeto aqui. E aqui o que eu posso fazer, pegar as edges, eu vou selecionar essas edges aqui, da lateral. Então é essa e essa. Eu também tenho essas partes aqui que eu devo selecionar. Edges selecionadas. Deixa eu ocultar minha plane. Uma forma de você também selecionar é fazendo isso daqui. E aí eu vou nas configurações lá do Connect. Ele vai criar uma linha. Essa linha eu posso ficou aqui a conexão. Selecionar de novo. Connect. Aí eu posso determinar a distância dela. Diminuir aqui, 70. 70 ficou muito grande. 60. Aí. Então eu fiz a divisão dela aqui, ó. E aí eu posso repetir aquela técnica, pegando o Polygon, selecionando essa parte de baixo. Ó, eu selecionei ali sem querer. Cuidado com o ângulo que você pega. Aperta Delete, você apaga. E aí você pode fazer aquela parte que a gente tinha visto, né, de você fechar isso daqui. Então, usando a Edge, vou selecionar essa daqui e essa daqui, sempre segurando o Ctrl para fazer múltiplas seleções. Puxar. Eu nunca fecho, porque aí fica fácil de eu ver o que está aberto, o que está fechado. Então depois que eu faço isso, aí eu venho com Target Weld. Target Weld deve ser usado com a opção Vertex. Então Target Weld, esse com esse, esse com esse. Agora eu vou pegar aqui. Target Weld de novo, esse com esse, esse com esse, tá fechadinho. Por último vou usar o Border aqui em cima e usar o Cap para fechar. Então eu tenho uma porta aqui e eu tenho outra porta aqui. Vou ativar minha plane para a gente ver como é que ficou. Ficou assim. Então eu vou dar o nome, vou dar um duplo clique aqui, que é a minha box. Eu criei isso a partir da box. Vou renomear isso daqui como sala. Sala. E aqui, piso. E para os dois ficarem conectados, eu vou clicar eu estou com a sala selecionada.
Se eu usar o attach, ele vai virar uma coisa só. Aqui eu não quero usar o attach, então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar o piso para dentro da sala. Então, olhando aqui, ó, eu tenho dois objetos, piso e sala. O que eu vou fazer é pegar o piso e arrastar para dentro da sala. Então agora o piso ele passa a pertencer à sala. Tá? Então quando eu mexer na sala para mudá-la de lugar, ela vai levar o piso junto com ela, que eles estão conectados. Mas ainda assim são dois objetos diferentes. Agora eu vou ocultar esses dois objetos e vamos fazer a criação de um objeto diferente agora. Essa parte de manipulação de polígonos, né, conseguir manipular esses polígonos, é importante para a gente conseguir se virar ali na hora que a gente está manipulando os polígonos para poder fazer o nosso personagem, por exemplo. Aí que caiu meu microfone aqui. Aí. Então eu vou criar uma unidade de medida. Aqui em cima, eu já mostrei para vocês. No Customize eu vou em Unit Setup. Units Setup. E aqui no sistema de unidade eu vou mudar para métrica. E vou usar centímetros. Porque aí vai ficar mais fácil de eu saber qual que é o tamanho do meu objeto, porque aí eu vou criar isso baseado num personagem de mais ou menos 1,80 m. Vou dar OK aqui. O que eu vou criar agora é um torus. Ele parece um donut, uma rosquinha. Então eu vou lá nos meus modificadores e vou procurar por essa opção aqui, torus. Clico nele e aí aqui em cima eu vou clicar, puxar e soltar. Agora eu vou puxar para dentro e soltar. Pronto, eu tenho ele criado. Aqui eu vou determinar o tamanho dele, tá? As unidades de medida dele. E aí vocês vão vendo que vai modificar, tá? Que vai modificar bastante. Então eu vou deixar isso daqui pertinho. Qual que vai ser o raio? Vou colocar o raio no valor de 60. O raio 1. O raio 2 eu vou colocar no tamanho de 20. Sem rotação. Sem twist. Com 24 segmentos, 12 lados. Olha como ele ficou. Ficou assim. E agora, para poder manipular esse objeto, o que eu vou fazer é converter ele para polígono editável. Então, botão direito em cima do objeto para a gente poder converter ele para polígono editável. Botão direito, converter, editable poly. Prontinho. Agora eu vou selecionar alguns polígonos. São 16 polígonos que eu vou selecionar. Vou usar a minha vista inferior. A gente está acostumado a trabalhar com a Top View. Eu vou usar a Bottom. Essa daqui, ó. Bottom. Não mudou nada visualizando assim, mas vocês vão ver que vai mudar na hora que eu fizer a seleção. Ele vai pegar a seleção daqui de baixo, tá? Então aqui é o meu segmento central e a partir do meu segmento central vou selecionar 2 para o lado, 2 para o outro lado. Então, com o polygon selecionado, eu vou selecionar esse e esse, esse e esse.
Estou usando o Ctrl. E agora eu estou segurando o Shift para fazer uma seleção mais rápida. Então, ó, selecionei essa parte. Vou mudar a cor do objeto, porque como a seleção é vermelha, então vai ficar mais fácil da gente visualizar assim. Eu selecionei essa parte de baixo aqui. Foram 16 polígonos no total. Para você saber quantos polígonos você selecionou, aqui do lado tem, ó, 16 polygons. E eu vou usar a ferramenta de extrusão, a Extrude. Como que eu vou fazer isso daí? Aqui do lado, eu tenho a opção Extrude e eu tenho as configurações de Extrude. Vou clicar nela. Vai abrir a caixinha e aí eu vou colocar os valores. Eu vou colocar aqui o valor de... deixa eu ver... 30. Pronto. Ficou assim. Então ele puxou esses polígonos para baixo, criando novos polígonos. Fiz isso uma vez. Vou fazer isso daí mais 9 vezes, porque eu quero que isso daqui fique com 3 metros de altura, né? Então eu já aumentei aqui a altura dele em 30 centímetros. Agora eu vou aumentar mais 9 vezes, que aí vai dar o total dos 30. Então vou lá na caixinha de configuração do Extrude. E ó, 1, 2, 3, tô clicando aqui no símbolo de mais, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Então ele ficou assim. Agora o que eu vou fazer, aproveitar que esses polígonos aqui de baixo estão selecionados, eu vou deixar ele reto, porque ele está curvo, né? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou, com eles selecionados, procurar a parte do Make Planar. O Make Planar ele fica aqui do lado, ó, Make Planar, e aí ele me fala quais os ângulos, se é X, Y ou Z. Se você colocar no X, ele vai ficar assim. Então, vou dar um Ctrl Z. No Y, ele ficou assim. O que a gente quer é o eixo Z. Ficou retinho. Olhando aqui, a gente vê que ficou retinho. Então, ele tá assim. E você pode também rotacionar isso daqui, caso você queira, com a letra E. Rotacionar a base. Rotacionar aqui. Não vai ser o caso agora. O que eu vou fazer agora é selecionar toda essa estrutura da minha base. Então vou pegar aqui, Polygon, e usando essa view eu vou selecionar toda a estrutura. Olha como ficou. Ficou assim. E aí, se você quiser, você pode rotacionar ela. Tá? Rotacionar e posicionar ela novamente. Aí eu estou usando a minha Top View como referência. Assim ele vai ficar reto. Eu não vou mexer nisso agora, tá? Mas é só para vocês saberem que dá para fazer isso também, para deixar reto, caso vocês queiram. O que eu vou fazer é usar um modificador diferente, que é o FFD 4x4x4. Esse modificador fica aqui na Modify List. Então aqui eu vou procurar por FFD 4 e vou selecionar ele. Prontinho. E agora eu vou distorcer esse objeto usando os Control Points. Para fazer isso, eu tenho que vir aqui no meu modificador, que está aqui em cima,
e clicar nesse triângulo. E aqui ele tem os Control Points. Vou selecionar e aí eu consigo selecionar esses pontos e ir distorcendo esse objeto para deixar ele do jeito que eu quero. Tá? Eu vou distorcer bem ele aqui, ó. Essa técnica você pode usar, por exemplo, para fazer cauda de animal ou até mesmo do próprio animal, né? Essa parte aqui de baixo, se você quiser, você também pode distorcer para tentar deixar ela mais reta, né? Então mais alinhada aqui com a sua figura. Então vou deixar assim. E aí eu tenho meu objeto já distorcido. O que eu vou fazer agora, que o objeto está aqui e já está distorcido, como eu não pretendo mexer na distorção dele novamente, eu vou clicar com o botão direito em cima dele, Convert to Editable Poly, para fixar isso que eu acabei de fazer, fixar essa mudança. E vou selecionar novamente esses polígonos. E vou mexer com a cor desse objeto. Se você estiver trabalhando com a forma antiga dele, você vai ter que fazer o seguinte. Então vou lá na letra M de material. Eu quero mudar a cor dele. Então vou pegar um slot e aqui na Base Color eu vou clicar na cor que está um cinza, né? E vou mudar a cor. Eu vou deixar ele mais próximo do preto, esse poste. Deixa eu... aqui, meio chumbo. Ok. E vou arrastar aqui para cima, dessa região que foi selecionada. Se eu tirar aqui a seleção, só essa região ficou assim. Você também pode colocar no objeto inteiro, se você quiser. Então você clica em Element, clica no objeto e arrasta para cima do objeto. Então, agora eu vou tirar o Element, o objeto inteiro ficou dessa cor. Ele está com um brilho. O que eu vou fazer? Vou aumentar o valor de Roughness para 1 e dar Enter. Prontinho. Ele perdeu esse brilho, ele ficou mais fosco. E agora eu vou deixar ele um pouco mais macio, que ele tá, ó, com esses polígonos meio quadrados, né? Então vou deixar mais suave isso daqui. Como? Posso selecionar aqui o Element e aqui embaixo eu vou achar o Polygon Smoothing Group. Primeira coisa que eu vou fazer é limpar isso daqui, Clear All. E aí eu vou usar esse primeiro aqui. Então ele já deu uma suavizada. O que você pode fazer aqui é aumentar o valor do Smooth, pro tanto que você achar que fica interessante. Tá, então eu fui aumentando o valor do Smooth. Para dar uma suavizada nele. Ele ainda está meio quadrado. Tá? Tem também a opção Auto Smooth. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui só nessa parte de baixo. Então vou selecionar só essa parte de baixo aqui. Vou usar o Clear All lá no Smooth e usar o Auto Smooth. Clear All. E você pode aplicar mais de um se você quiser.
Agora eu vou pintar, vou colorir uma parte dele. E aí, para quem está acostumado a trabalhar com o editor de material antigo, você vai ter que configurar aqui caso você queira fazer isso, né? Porque a gente costuma mudar a cor aqui embaixo, ó, no Base Color. Mas isso daqui é um material mais recente. Caso você esteja numa versão mais antiga, você vai ter que vir aqui em Rendering, Render Setup, a tecla de atalho F10, e aqui no Render Setup você vai mudar o Renderer de Arnold para Scanline, ok? E aqui nesse slot de material, onde está escrito Physical Material, você vai procurar no Scanline a opção Standard Legacy, que é a antiga que a gente usava. Standard. Ok. E aí você pode mudar a cor do seu objeto aqui, nesse Standard, clicando aqui, Color. Tem esse shellac que você pode aplicar, ou você pode clicar aqui, ó, onde está escrito ambiente, você dá um clique nele, seleciona a cor que você quer. Eu vou pegar uma cor mais pro verde água. Vou aumentar a saturação dele para deixar ele mais forte. Ok. E aí aqui eu vou mexer em algumas configurações. O Specular Level dele eu vou colocar 100. Então ele ficou com esse brilho aqui. Então, ó, se eu arrastar ele para o objeto, eu vou colocar numa parte do objeto. Peraí. Vou fazer uma seleção aqui da parte de baixo inteira. Então, deixa eu pegar aqui o Polygon. Então nessa parte de baixo aqui inteira eu vou fazer a seleção. Aqui, ó. Eu estou segurando o Shift e passando o mouse em cima até eu chegar aqui. Pronto. Selecionei essa parte interna. E eu vou selecionar mais alguns aqui para dentro. Então, ó, vou segurar o Ctrl. Agora que eu segurei o Ctrl e dei o clique, segurando o Shift eu vou clicando para o lado. Até eu chegar aqui. E aqui de novo, Ctrl, segurando o Shift. Vou levar para cá. E ele vai fazer essa seleção em anel. Agora, na parte interna do meu objeto, eu vou selecionar também. Vou selecionar esse e esse. Que eu vou mudar só essa região. Ficou assim. Vou arrastar esse meu material novo para cá, para essa região selecionada. Ele quer saber se eu quero renomear. Sim, ok. Aqui ele mudou a cor do objeto inteiro, então peraí. Isso. Arrastei só para cima da seleção, eu tinha arrastado para cima da parte preta. Na hora que eu tirar a seleção, ó, ele ficou assim. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó, ele está com um brilho interessante. Eu posso aumentar o Glossness, colocar 50. E ele vai ficar com um brilho plástico. Eu posso diminuir o Glossness, colocar 0.
ele ficou com um brilho metálico. E agora eu vou aplicar nessa região aqui, eu vou selecionar toda essa região aqui. Vou aplicar um smooth para ele ficar mais interessante. Tem uma opção que a gente usa que é o Turbo Smooth. Ele fica na lista de modificadores. Turbo Smooth. Você escreve lá, Turbo Smooth. Seleciona ele. E aí o seu objeto vai ficar assim. Deixa eu tirar a seleção. E aí a gente tem esse brilho aqui. E você pode ir aumentando esse brilho quanto você quiser. Eu coloquei 200 no valor de Specular Level. Vou colocar meu Glossiness 10. Então é um brilho metálico que você tem aqui. Esse objeto, ele pode ser um poste, por exemplo, um poste futurista. O que eu vou fazer aqui é pegar, eu vou desabilitar o Turbo Smooth para poupar processamento e vou deixar meu objeto aqui. E aí lá no Unreal, por exemplo, eu posso colocar uma esfera aqui no meio irradiando luz. Vou renomear esse objeto então, vou chamar material, ele está com o nome Torus, vou mudar ele para Post. Então esse é um modificador interessante para a gente trabalhar. Vou ocultar o poste e vou criar um novo objeto agora. Esse objeto que a gente vai criar, ele vai ser nosso pavimento. Então vou criar ele usando a Top View. Vou lá em Modificadores, Box, seleciono, defino a altura, vou dar a cor da box. E nos parâmetros dele, vou colocar os seguintes parâmetros. Ele vai ter 6 metros, então vou colocar 600 centímetros por 1000 centímetros por 50. Número de segmentos, vou deixar 3 por 3 por 1. Então, ó, vai ficar assim quando eu colocar 3 por 3 por 1 mesmo. Agora eu vou converter isso em polígono editável, botão direito, Convert to Editable Poly, e vou trabalhar as linhas dele. Eu vou mexer no espaçamento dessas linhas. Uma outra forma de você fazer isso daí é usar a Edge também. Tá? Então aí você não precisaria ter essas 3 linhas. Para você então trabalhar essa questão, o que você deve fazer, vou pegar aqui na vista top, é clicar em Edge, duplo clique em cima dessa linha, segurando o Ctrl, você pode dar o duplo clique em cima dessa linha também, tá? Duplo clique e arrasta. E aqui é a mesma coisa, duplo clique e arrasta. Aqui então eu estou fazendo no olho. Ele ficou assim. Agora
eu vou selecionar aqui na vista de cima, então vou mudar o bottom para top. Aqui na vista de cima eu vou selecionar essas faces, então vou clicar aqui, segurando o Ctrl, vou clicando nas outras faces. E a gente vai usar, ó, então o meu objeto ficou assim. A gente vai usar uma ferramenta chamada Extrude. E também a gente vai usar uma ferramenta chamada Bevel. Para a gente trabalhar agora, eu vou usar o Bevel. A diferença do Extrude, ó, eu vou clicar em Extrude, ele vai fazer assim, para cima. O Bevel, ele vai mudar aqui essa parte, então ele vai fazer esse trapézio. Vou mudar então aqui as configurações do Bevel, vou deixar 10 por menos 7. 10 por menos 7. Ele ficou nesse formato, ó. E vou marcar OK aqui. Agora eu vou usar a extrusão. Vou clicar lá na configuração da extrusão e vou colocar o valor de extrusão de 50 centímetros. Agora eu vou usar o Bevel novamente. Clico em configuração e confirmo, porque aí ele já deixou a última configuração salva. Então, ó, isso daqui você pode usar para fazer uma rua, você pode usar para fazer trilhos, né? Trilho de trem. O que eu vou fazer agora é alinhar, porque se a gente for ver aqui, ó, ele está entrando. Então eu vou alinhar. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou selecionar esses daqui. Observa que ele selecionou a parte de baixo também. Então seguro Alt para tirar essa seleção. E eu vou deixar ele reto dos dois lados, tá? Então eu fiz aqui. Agora eu vou fazer, ó, nesse eu peguei ele aqui. E você pode usar aqui também, ó. Aqui, ele selecionou toda a rua. O que eu faço? Segurando o Alt eu vou selecionar essa região e ele vai desselecionar. E só vai deixar a parte da frente, ó. E aí aqui, nessa região, eu vou usar o Make Planar no eixo X. Ó, a diferença, o Make Planar está aqui. Make Planar, eixo X. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Eu venho aqui, seleciono todo mundo, segurando o Alt, eu vou tirar essa seleção do meio, Make Planar no eixo X. Pronto, agora ele ficou retinho. O que eu vou fazer agora é já aplicar um material nele, para ele começar a ficar com cara de rua. Na lista de materiais que eu mandei para vocês, eu tenho material do pavimento. Tá? Mas vocês também podem pesquisar aí por material de pavimento. Lá eu vou deixar salvo para vocês na pasta. Eu vou colocar em inglês fica mais fácil da gente achar. Então vou colocar aqui, ó, Street Material Texture. Vou em imagens e vejo alguma que seja interessante. Por exemplo, essa daqui. Aí que tá a dica, tá? Vocês não podem pegar material da internet sem serem donos, usar isso daí e publicar no seu jogo, tá bom? Então você vai ter que ir num banco de imagens, ver quais são gratuitos ou quais que tem para comprar. Aqui eu vou pegar só como exemplo, tá? Então eu vou salvar essa imagem.
No modo antigo, então vou aqui no meu material, M, letra M, vou tirar a seleção de Polygon, e esse daqui, que é cinza, vou mudar um pouco a cor dele, vou deixar só um pouquinho mais escuro, ok. E eu posso também usar esse material que eu já tinha criado, ó. É só eu arrastar ele para cima do material anterior. E aí nesse slot eu posso mudar a cor. Então vou pegar a saturação e vou jogar lá para baixo. E vou deixar ele um pouco mais escuro. Esse eu vou aplicar no meu objeto inteiro. Então meu objeto ficou assim, com esse brilho metálico. Se eu quiser diminuir o brilho metálico, eu vou diminuir o specular em 100. Ele ainda está com brilho metálico, mas está menor. Aqui, o que eu vou fazer, tem duas formas de eu colocar esse material. Da forma antiga, então, eu vou criar uma cópia aqui. Aqui onde está o Diffuse, eu vou clicar no None, no quadradinho, e vou escrever Bitmap. Bitmap. E aí lá eu vou procurar onde está meu material. Open. E aí para eu editar esse material, eu tenho que vir aqui em Go to Parent. E aí o Specular Level eu vou deixar 0. Glossness eu vou deixar 0 também. E agora o que eu vou fazer é selecionar esses três aqui de cima, segurando o Ctrl, e vou arrastar esse material para cá. Para a parte que está selecionada. Essa minha imagem, ela veio virada, então vou ter que virá-la novamente. Então, vou ver aqui um jeito fácil de fazer para quem está no Windows 10 ou 11. Vou usar o Paint para fazer isso. Então vou abrir aqui com o Paint. Botãozinho direito, abrir com Paint. Vou aumentar isso daqui. O meu é o Windows 11, então o Paint pode estar um pouquinho diferente de vocês. Ctrl A para selecionar todo mundo. E eu vou aqui em girar 90 graus. E agora eu vou clicar para salvar e fecho. E aí, olhando aqui, ele já atualizou meu material. Ficou assim. Isso daí é a rua. Eu vou deixar essa rua sozinha, com o nome rua. Vou fechar aqui meu editor de material. Ele está como box 1, então eu vou usar ele como rua 1. E se eu quiser conectar mais ruas, eu posso. Então eu posso, por exemplo, clonar esse objeto. Vou tirar o Polygon, segurando o Shift aqui na vista top, eu vou arrastar ele para frente. Ele criou uma cópia. Eu vou deixar ele com o nome de Rua 2.
Agora eu tenho duas ruas. E aí, é só conectar as duas ruas usando aquela técnica que a gente viu de soldagem. Agora, se você quiser fazer ela com uma leve curva, tem como também. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou mudar isso daqui. Aquele meu rua 1 eu vou deixar ele oculto. E aí esses dois objetos eu vou colocar aqui. Criei um clone. O que eu vou fazer é com este objeto aqui, rotacionar ele. Então eu cliquei com o botão direito aqui. Deixa eu ver 90 no eixo X. Não. Preciso fazer isso que eu fiz. 90 no eixo Z. Pronto. 90 graus no eixo Z. Agora com o W selecionado, eu vou trazer ele para cá. Então é essa região aqui, entre uma rua e outra, que eu vou tentar fazer uma curva. Então para eu fazer esta curva, eu vou ter que selecionar alguns pontos aqui e abrir alguns pontos também. Então o que eu vou fazer? Com essa rua aqui de baixo selecionada, eu vou em Vertex, vou selecionar esses pontos aqui e vou levar lá para cima. Pronto, tá lá em cima. E vou fazer isso nessa outra figura aqui. Vou pegar Vertex, vou selecionar esses pontos e aí esse eu vou levar para cá, em direção a ele. E aí eu vou ajustando os dois. Para eles se conectarem, o que eu vou fazer é pegar alguns pontos, só 3 pontos, e levar para cima. Então esses 3 pontos aqui, eu vou levar lá para cima. E aí agora na outra rua, eu vou fazer isso com estes pontos aqui, ó. E trazer para perto dele. Eu posso até fazer isso daqui para tentar alinhar eles melhor. Tirar a sobreposição. E aí eu vou alinhar esses pontos todos para eles ficarem com um formato de quase encaixe. Então vamos lá. Esse daqui, então essa rua aqui, selecionar esses pontos, colocar aqui. Nessa outra rua, eu vou selecionar esses pontos, trazer para cá. Nessa outra, seleciono os pontos, trago para cá. Só não vou deixar eles se sobreporem. Pronto. Agora o que eu vou fazer com essas ruas eu vou ocultar uma delas, eu ocultei essa e eu vou selecionar esses polígonos daqui da frente. Então vou fazer com um polygon.
Eu vou selecionar esses polígonos aqui da frente. Prontinho. Eles ficaram assim. E vou usar o Make Planner. Aí eu não vou mexer em eixo. Vou aqui no Make Planner. Eu vou clicar em cima da palavra Make Planner. Pronto, ele ficou assim. Ó. Vou fazer isso com a outra rua. Então vou ocultar essa, trazer essa outra para cá. E vou selecionando esses polígonos com a ferramenta Polygon selecionada e segurando Ctrl para fazer mais de uma seleção. Peguei aqui, Make Planner. Prontinho. Agora vou trazer as duas. Ó. Ele ficou assim. E aí observa que aqui ele afinou. Né? Não tem problema, que a gente vai corrigir isso. O que eu vou fazer é abrir essa parte. Então, para abrir essa parte, eu vou apertar Delete. Pronto, ela ficou vazada. E agora eu vou fazer isso na outra rua. Então, vou ocultar essa rua nessa outra rua, com esses polígonos selecionados. Delete. Pronto. E agora eu preciso juntar as duas ruas. Elas estão próximas, eu preciso juntá-las. Como que eu vou fazer isso daí? Eu vou clicar aqui em Element. E aí eu tenho uma opção aqui que é Attach. Eu vou clicar nela e clicar na outra rua. E aí as duas ruas vão passar a fazer parte de uma coisa só. Elas vão ser um objeto só. Vou tirar o Attach novamente. E elas ficaram assim. Agora o que eu vou fazer é usar o Target Weld. Então aqui em cima eu vou ativar o material. Apertei o F4 e o F3. Vou pegar o Vertex e aí observa como ele tá, né? Então esse daqui tem que vir para cá. Observa aqui também, ó. O que você pode fazer é pegar os pontos que estão aqui e levar na região que ele deve ir. Sem material, a gente consegue ver quando ele afunilou. Então eu vou levar com o Target Weld, esse para cá, esse para cá, e vou soldando essas partes. Ó, já fiz isso aqui. Vou tirar o Target Weld. Agora eu vou fazer aqui. Target Weld novamente. Fazer aqui de baixo para cima. Pronto. Soldei. Agora aqui embaixo. Aqui embaixo. E aí eu vou observando como que ele está ficando. Ó. Tirar o Target Weld para poder rotacionar meu objeto. Ó, esse daqui ficou mais fino, então eu vou corrigindo o Target Weld em direção do meu referência. Tirar o Target Weld.
Então, esse daqui em direção a esse. E pronto, eu soldei a rua. Aqui ele ficou meio torto, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os pontos que eu tenho para alinhar e vou alinhando. E vamos ver se eu não esqueci de fechar nada. Deixar mais ou menos assim. Vendo de onde ele vem daqui, então esse tem que estar para cá, esse também, esse já é para cá. Aqui é só para facilitar na hora que eu estiver fazendo. Porque o que eu vou usar aqui? Eu vou usar a ferramenta Chamfer. Então eu vou clicar, duplo clique em cima da linha, usando a ferramenta Edge. E aí eu vou usar a ferramenta Chamfer para eu poder criar uma curva melhor, uma curva aberta. Então como que eu vou fazer isso? Com os dois selecionados, duplo clique em cima do Edge, eu vou pegar a configuração do Chamfer, que está aqui. Vou dar um clique nele. E aí ele quer saber quais são as configurações. Vou usar o quadrado. Tamanho. Para uns 310. Quantidade de 1. E ele ficou assim. Tenho outros formatos: triangular, uniforme, radial. Eu vou deixar o quad, que é quadrado. Ele quer saber quantos que eu vou colocar. Vou deixar um mesmo. O tamanho. Nesse daqui eu deixei um tamanho de 580. E vou salvar. Então eu fiz isso daqui. Tem uma curva de rua pronta. Essa foi a primeira parte. Depois a gente vai ver a segunda parte, que são as criações dos prédios. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, manda lá, que aí a gente responde.